Domingo, 13 de fevereiro. Verso para memorizar. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Hebreus 8, 6. A necessidade de uma nova aliança. Ouça Hebreus 7, de 11 a 19. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim. Porque dele se testifica: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Pergunta 1. Por que houve necessidade de uma nova aliança? De acordo com Hebreus, o fato de Jesus ter sido nomeado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque implicava que uma nova aliança havia sido inaugurada. A antiga foi dada com base no sacerdócio levítico. Os sacerdotes levitas atuavam como mediadores entre Deus e Israel, e a lei excluía qualquer outra pessoa desse ofício. O autor conclui, então, que uma mudança do sacerdócio implicaria uma mudança da lei do sacerdócio, bem como da aliança. O problema com a aliança antiga era que ela não podia oferecer perfeição. Paulo estava falando sobre o sacerdócio levítico e seu ministério, sacrifícios, festas, etc. Os sacrifícios de animais oferecidos nesse sistema não podiam oferecer purificação verdadeira e total do pecado, nem acesso a Deus. O fato de que uma nova aliança era necessária não significa que Deus tivesse sido injusto com Israel quando lhe deu a antiga. O ministério levítico e os serviços do tabernáculo foram projetados para protegê-los da idolatria e para apontar-lhes o futuro ministério de Jesus. Hebreus enfatiza que os sacrifícios eram uma sombra dos bens vindouros. Ao encaminhar as pessoas a Jesus, os sacrifícios deviam ajudá-las a depositar esperança e fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é o que Paulo aponta ao dizer que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé, ou que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Em outras palavras, mesmo os 10 mandamentos, por melhores e perfeitos que sejam, não podem prover a salvação. Eles apresentam um padrão perfeito de justiça, mas não oferecem justiça. Assim como olhar-se no espelho pode mostrar as rugas da idade, porém não pode apagá-las. Para uma justiça perfeita, precisamos de Jesus como nosso substituto. Por que a lei não pode nos salvar? Afinal, se guardamos todos os mandamentos, por que isso não nos salva?